Equipamento Zapsib Neftekhim. A princípio, 23 km é uma distância curta, que pode ser percorrida por um veículo em 15 ou 20 minutos, mas não se esse veículo transporta uma carga com peso superior a 500 toneladas. Mas vamos explicar por etapas. Zapsib Neftekhim é o maior projeto petroquímico da Rússia, localizado na cidade de Tobolsk. Sua tarefa é obter matérias-primas valiosas por meio da decomposição térmica de hidrocarbonetos superiores. Essa construção começou no último trimestre de 2014 e imediatamente ficou claro para todos que seria um verdadeiro desafio. Cerca de 28 mil pessoas trabalharam no canteiro dessa obra e só o volume da fundação era de 1.388 metros cúbicos. Evidentemente, a implementação completa da obra exigiu equipamentos caros, volumosos e superdimensionados. Tudo foi montado separadamente nas fábricas e depois entregue no porto de Tobolsk com a ajuda de navios cargueiros. A empresa holandesa Mammoet foi responsável pelo descarregamento e transporte de equipamento até o canteiro de obras. No total, durante o período de construção, especialistas descarregaram cerca de 300 peças de equipamento. A mais impressionante delas são duas colunas de 917 toneladas com 106 metros de altura, além de uma coluna de 677 toneladas com 62 metros de altura. E embora mais de uma vez a carga tivesse que percorrer apenas 23 quilômetros de distância, cada viagem era cuidadosamente planejada. As entregas tiveram que ser realizadas nos prazos o mais rápido possível. Por conta disso, o planejamento da logística demorou 2 anos inteiros. Como resultado, transportadores modulares autopropelidos foram usados para o transporte. No total, mais de 300 de suas linhas centrais estiveram envolvidas. O trabalho mais impressionante foi feito para superar os vários obstáculos ao longo do percurso. Na maioria dos casos, o problema foi resolvido através da criação de desvios adicionais. Em uma ocasião, os especialistas ainda tiveram que construir uma ponte inteira. Já no canteiro de obras, para a instalação dos equipamentos, foi utilizado o guindaste rolante PTC-35DS, com capacidade de elevação de 1.600 toneladas e raio de alcance de até 120 metros. Mesquita de 2.400 toneladas. A história desta incrível transportadora de carga começou quando foi decidido modernizar hospitais na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Mas os engenheiros encontraram um problema quase imediatamente. Já havia outro prédio no lugar onde seria mais conveniente erguer o novo edifício, e se tratava de uma grande mesquita muçulmana. A primeira decisão tomada foi demolir a mesquita e reconstruí-la em outro lugar. No entanto, essa decisão atrasaria automaticamente o projeto em pelo menos 10 meses. Por isso, no final, foi decidido mudar a mesquita sem desmontá-la. Os especialistas da empresa Mammoet assumiram novamente o projeto e tiveram que levantar a mesquita de 2.400 toneladas, colocá-la em um sistema especial de deslizamento e movê-la 120 metros para o lado. Mais surpreendente ainda é o fato de os especialistas terem concluído essa tarefa em menos de 10 dias. Apenas 3 meses foram gastos no planejamento, ou seja, esse hábil trabalho rocha enorme. A limpeza de terrenos é um passo obrigatório no planejamento de um campo agrícola. Isso inclui a remoção de detritos, bem como vários obstáculos sob a forma de vegetação grosseira e rochas grandes. Mas o que fazer se o peso da pedra ultrapassar 100 toneladas? Nesse caso, chame especialistas. Foi exatamente isso que fizeram na cidade alemã de Riven, quando os agricultores cansaram de bater o arado na mesma rocha enorme repetidamente. O procedimento teve que ser realizado com o máximo cuidado
para não danificar o veículo automotor e a própria rocha. Graças ao seu grande valor histórico, os profissionais concluíram que essa pedra tem pelo menos 1 bilhão de anos. O projeto foi assumido pela empresa Gertzen. O trabalho preparatório consistiu na construção de uma pista de 370 metros de comprimento em chapa de aço, ao longo da qual o equipamento poderia conduzir até a rocha. A pedra foi arrancada do solo com um guindaste e o transporte posterior foi realizado por uma plataforma de carga modular composta por 18 eixos. Só ela poderia distribuir o peso da rocha de maneira uniforme o suficiente para que a superfície da estrada não fosse danificada. O único problema era o comprimento. A plataforma de 30 metros de comprimento mal podia fazer curvas, mas no final a rocha enorme foi relocada. Hoje essa rocha de 5,8 metros de comprimento, 4,9 metros de largura e 2,9 metros de altura é um monumento local. Transformador de 155 toneladas. Quando se trata de transporte de cargas realmente em grande escala, às vezes chega a ser possível quebrar um recorde mundial. Foi exatamente isso que aconteceu em novembro de 2013 com a Antonov Airlines. Essa divisão de transporte aéreo conseguiu se estabelecer como uma das principais operadoras de transporte de carga pesada no mundo. Por isso, não surpreende o fato da empresa ter recebido uma encomenda especial dos franceses da Bolor Logistics. Os especialistas receberam a complexa tarefa de organizar o transporte de um grande transformador de 155 toneladas. Neste caso, ao contrário do mostrado antes, o percurso não se limitava a dezenas de quilômetros. O transformador teve que ser retirado do Brasil e transportado de avião para o Chile. A princípio, não existem tantas aeronaves no mundo capazes de levantar equipamentos realmente pesados no ar. E a carga que estamos falando agora é realmente colossal. O único avião compatível para a missão era o AN-225 Embraer. Esta é a maior aeronave de transporte cargueiro da história da aviação mundial. Esse avião bateu recordes mundiais de peso de decolagem e carga útil cerca de 250 vezes. E, claro, não falhou nenhuma vez. A preparação da operação demorou mais de 4 meses no total, com os especialistas enfrentando muitas dificuldades. Por exemplo, o peso do transformador era tão concentrado que foi preciso uma estrutura adicional para distribuí-lo. E essa estrutura adicionou mais 27 toneladas de massa. Como resultado, o transporte desse equipamento entrou para a história. É a carga individual mais pesada já entregue à América. É também a segunda maior carga individual da história da aviação. Muon G2. Os ímãs são equipamentos padrão em todos os centros de pesquisa em física. Alguns experimentos, entretanto, só podem ser realizados se o ímã for grande, ou melhor, colossal. O Muon G2 é um dos maiores eletroímãs do mundo, com um diâmetro de 15,8 metros. Até 2013, ele estava no Laboratório Nacional em Brookhaven, no estado de Nova York, mas depois foi decidido mudá-lo para um novo local. Assim, no Laboratório Nacional de Fermilab, no estado de Illinois, começou a construção de uma instalação experimental especificamente para este ímã. Muon G2 deveria ser sua peça central. Naturalmente, o transporte dessa carga seria repleta de dificuldades. Primeiro, porque a massa desse enorme ímã era de 15 toneladas, e em segundo lugar, porque era considerado uma carga frágil e por isso não podia ser girado ou mesmo virado. A posição do Muon G2 teve que permanecer inalterada durante toda a viagem. Primeiro, o eletroímã foi entregue à costa em um caminhão especial de 64 rodas. Em seguida, ele foi embarcado em uma barcaça navegando ao longo de toda a costa norte dos Estados Unidos, contornando a Flórida para por fim conseguir chegar a Illinois pelo rio Mississippi. Não dá para negar que tudo isso parece muito difícil, mas os especialistas calcularam que, embora essa operação complexa e demorada tenha custado 3 milhões de dólares, ainda assim é 10 vezes mais barata do que criar um segundo eletroímã do mesmo tipo. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.